Hoje eu vou falar sobre um tema que ganhou repercussão e que vem ganhando bastante espaço na mídia ultimamente, que é essa questão da reforma da Previdência. Tá? É um tema, inclusive, da redação desta semana, e o pessoal ficou com bastantes dúvidas, e é importante a gente entender o seguinte, tá? O que vem sendo divulgado pela mídia é de que existe, por exemplo, a contribuição previdenciária, que é aquele valor que é descontado do nosso salário, tá? 8, 10, 12, 14%, dependendo, obviamente, da sua profissão. E nós pagamos isso para o INSS, e obviamente o INSS paga, tá, benefícios previdenciários para aposentados e pensionistas. Então, eles divulgaram dados, se não me engano, foi de que o Brasil arrecadou 352 bilhões com o pagamento dessas contribuições previdenciárias, e no mesmo ano gastou 436 bilhões. Então, se a gente analisar realmente só essa fonte de entrada e essa fonte de saída, existe um déficit na Previdência Social. Mas se a gente for pensar que a Previdência Social é só isso, ela não seria Previdência Social, ela seria uma pirâmide financeira, parecida com o Bebum, com o Telex Free, com a Mandala, que estava girando aí há pouco tempo. Ou seja, não é isso. Seguridade Social, a Previdência Social é uma questão de Estado, é uma questão de política, está na nossa Constituição, inclusive, que compõe a Seguridade Social, a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. É tanto que você tem impostos e contribuições que financiam essa área da Seguridade Social. Por exemplo, a mídia não fala que existe o COFINS, tá? Que é uma sigla um pouco difícil, mas ela significa contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E neste mesmo ano, só a COFINS arrecadou 200 bilhões de reais, tá? 200 bilhões de reais que foram destinados para o pagamento da Previdência Social, inclusive, tá? Bem como outras contribuições, tipo a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Enfim, lógico que existem fontes de entrada, existem outras fontes, tá, de saída também, mas quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, a gente percebe que a Seguridade Social do Brasil, ela é superavitária, tá? Inclusive com a desvinculação da receita, ou seja, que é um dinheiro que a Seguridade Social arrecada e que o Estado tira esse dinheiro da Seguridade Social e aplica em outras áreas, beleza? Inclusive, considerando esses valores, essas quantias, a Seguridade Social ainda assim tem um superávit, beleza? Mas aí, se você me perguntar, Tiago, deve existir uma reforma na Previdência? Lógico que sim, lógico que deve existir. Mas por quê? Porque eu acho, na minha opinião, que um senador, que um deputado federal, que um juiz, que um desembargador, todos devem receber, tá? Devem receber pelo mesmo sistema previdenciário que eu e que vocês estamos incluídos, tá? Ou seja, coronéis, tenentes, marechais, generais, todos eles devem receber, tá? Deve estar incluído nas mesmas regras da Previdência Social. Na verdade, todos não, tá? Existe um princípio jurídico, que é essa questão de você tratar desigualmente os desiguais e tratar igualmente os iguais. Então, por exemplo, tá? Policial militar ele tem uma expectativa de vida menor que o restante da população, que as demais profissões. Então é justo que o cálculo previdenciário para essa categoria seja diferenciado. Outro detalhe importante: existem algumas cidades pobres no Brasil, tá, que a expectativa de vida é muito baixa, e então o que acontece? As pessoas se aposentam e morrem em seguida. Então, vale a pena haver uma reforma na Previdência, de forma que as cidades as quais têm uma expectativa de vida menor, e logicamente associado a isso um IDH menor, é interessante que a idade mínima para essa cidade seja menor, tá? Outro ponto importante, a gente fala muito dessa questão da mulher, que a mulher agora também vai se aposentar aos 65 anos de idade. Mas por que não era assim? Porque a gente entendia que há uma dívida histórica, uma dívida social dos homens, tá, em relação às mulheres. Porque, por exemplo, a mulher, a gente sabe que ela acaba tendo uma carga horária maior.
ela não cuida, ela não trabalha apenas, ela também cuida das crianças. Eu digo isso porque eu vejo isso como experiência própria. Em casa, eu percebo, minha mulher ela acorda mais cedo do que eu para poder arrumar o nosso filho. Então a mulher, de fato, ela tem, além de toda a desigualdade de gênero, que, por exemplo, a mulher, às vezes, na mesma função, ela recebe uma quantia menor, tá? Então, o que alguns outros países fizeram? Na República Eslovaca, se eu não me engano, para cada filho que a mulher tem, ela se aposenta um pouco mais cedo. Seria uma forma de você compensar essa desigualdade, ok? É importante também dizer, gente, que existe é interessante para alguns setores da sociedade que você entenda que a Previdência Social está falindo, tá? Por exemplo, quem é que lucra com isso? São grandes instituições financeiras. Vejam só, existe um princípio do marketing que é você nunca, quando você quer vender um produto, você tem que estimular a necessidade, você tem que fazer com que a pessoa sinta a necessidade de comprar aquela mercadoria. Então, como é que você vai comprar, como é que eu vou vender planos de previdência privada? Juntamente, é interessante quebrar, divulgar notícias de que o sistema previdenciário está falindo para que a população compre um plano de previdência privada. Tá certo, gente? Então, basicamente é isso, tá? Eu acho que eu passei tudo que eu queria passar para vocês. Não, mais um ponto importante. Outro detalhe que também a mídia não mostra é o seguinte: em todos os países, tá? Como por exemplo a Alemanha, que passou por essa questão também de transição demográfica, tá? Em que hoje uma parcela maior da população é idosa, tá? O que acontece? Por exemplo, o que vai acontecer no Brasil? Nós teremos daqui a alguns anos uma quantidade muito menor de crianças que nós temos hoje, em 2060, por exemplo. E, por exemplo, vamos pegar de uma forma bem objetiva, tá? Hoje você tem 400 crianças em um determinado bairro. Daqui a alguns anos só haverá 200 crianças. Então, se existirem menos crianças, essa quantidade menor de crianças irá procurar serviços como educação. Então, se, por exemplo, você tem a metade de crianças procurando esse serviço de educação, obviamente que o Estado vai gastar menos com professores. Tá? A infraestrutura ela já existe, já foi construída. Então, o gasto que se tem é basicamente com o pagamento do pessoal. Então, haverá, tá, uma redução de gastos com a educação. Tá? Isso aconteceu também na Alemanha. E, por exemplo, outro detalhe importante que aconteceu na Alemanha é que, como a pirâmide etária dela vem mudando, está havendo uma diminuição dos índices de violência. Por quê? Porque a população mais velha ela se envolve menos com a criminalidade. E com isso há uma redução de custos com a segurança social. O que eu estou querendo dizer para vocês é que com a mudança da pirâmide etária, o Estado também economiza em outras áreas e que essa quantia ela pode ser revertida para um setor que vai precisar mais, que é a questão, que é o setor da saúde, o setor da previdência social, entendeu? Então não é essa desgraça toda que é jogada, que sempre os custos vão aumentar. Não é assim, alguns custos vão diminuir, alguns vão aumentar, tipo previdência privada, saúde, as pessoas idosas elas vão mais ao médico, mas em compensação alguns outros custos irão diminuir, tá? E basicamente existem muitas opções para você financiar esse custo. Por exemplo, a gente poderia adotar o unicameralismo, ou seja, o Brasil poderia ter apenas o Senado em vez da Câmara dos Deputados. Lógico que a gente sabe que é importante ter deputados federais, mas num país como o Brasil, que a gente sabe que uma boa parte deles está envolvida em atos ilícitos, seria melhor não existir a Câmara dos Deputados Federais. Você iria economizar uma quantia exorbitante, tá? Esta questão da taxação de grandes fortunas é importante, desde que fosse uma porcentagem tipo 0,5%, que não afetaria em nada para eles, tá? Mas afetaria e traria algum benefício para as pessoas que mais precisam, tá? E quanto a essa questão de impostos, gente, tem muita gente que é contra impostos, taxação e tal. Gente, vamos pensar o seguinte, né? Eu sou empresário, pagaria mais imposto, pagaria,
em que situação? Se eu soubesse que eles realmente estão sendo revertidos para a sociedade, tá? Então a gente tem que pensar que quando a gente paga imposto, a gente está evitando, por exemplo, que o seu filho ele seja vítima de um trombadinha que foi excluído das políticas sociais do Estado e que teve como única alternativa o ingresso na criminalidade. Tá, gente? Eu acho importante a gente passar isso. Ok? Até mais para vocês e produzam uma boa redação.